O Internacional nesta quinta-feira já realiza a penúltima atividade antes do confronto contra a equipe do Delfim, que é um jogo decisivo para o Internacional para classificar na segunda colocação e avançar para os playoffs da Sul-Americana. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre isso, sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, que deve inclusive ter algumas mudanças para esse jogo. Falar inclusive sobre a informação que o próprio Eduardo Cudê trouxe, garantindo, entre aspas, algo para o Inter nessa temporada. E quero te falar também sobre o bastidor aquecido de negociações, até porque o Inter pode perder 2 zagueiros na metade desse ano. O Inter já tinha o interesse de trazer um zagueiro ao natural, e eu quero te trazer mais detalhes também nesse vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui nesse momento conversando com vocês nessa quinta-feira. O Inter que faz hoje um treino de maneira mais intensa antes da partida do próximo sábado contra a equipe do Delfim. Jogo muito importante para o Internacional, onde o Inter é obrigado a vencer para se classificar para os playoffs da Conmebol Sul-Americana. A vitória também dá para o Internacional mais $100 mil, porque cada vitória na Sul-Americana o Inter ganha $100 mil. O Inter até então tem 2 vitórias na Sula, que foi uma contra o Tomaiapa e uma contra o próprio Delfim lá no Equador. As 2 vitórias renderam ao Internacional $200 mil, tá? É porque os outros jogos que o Inter jogou foram os 2 empates contra o Tomaiapa e também Belgrano lá na Argentina. Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, deve ser um time bem diferente daquele que ganhou por 2-0 contra o Real Tomaiapo, porque o time que foi a campo contra o Real Tomaiapo era um time considerado misto pelo técnico Eduardo Cudê. A tendência de escalação deve ter Fabrício no gol, o Fabrício Bustos na lateral direita, uma dupla de zaga com Vitão, Gabriel Mercado, e na lateral esquerda a tendência para Robert Renan, meio de campo com Thiago Maia ou Fernando, mais à frente Bruno Henrique, Maurício e também a presença do Wesley. O Arangues também pode aparecer nesse lugar do Bruno Henrique, mas o Arangues está fazendo controle de carga, então pode ser que ele inicie no banco de reservas, mas também existe a possibilidade do Arangues entrar na vaga do Bruno Henrique. O Wanderson talvez também seja uma novidade para esse jogo no banco de reservas. Ataque tem Alan Patrick e Lucas Alário. Esse é o único sistema que, o único lugar, setor que não vai ter alterações no ataque com Alan Patrick e Alário, mas no resto sim deve ter novidades, até porque o Cudê poupou contra o Tomaiapo para conseguir colocar o time inteiro para o jogo contra a equipe do Delfim, tá? Lembrando, se o Inter vencer por 1 gol de diferença, o Inter pega o Rosário Central. Se o Inter vencer por 2 gols de diferença, o Inter enfrenta aí a LDU do Equador, time chato de enfrentar. Vencer por 3 gols de diferença, pega a equipe do Independiente Del Valle, também campeão da Sul-Americana, tanto a LDU, a última campeã, e o Del Valle também, antes da LDU, foi o campeão da Sul-Americana, tá bom? E se o Inter vencer por 4 gols de diferença, na minha opinião seria o time mais acessível, mas aí o Inter precisa tocar um 4-0, um 5-1, um 6-2, por exemplo. Se o Inter vencer por 4 gols de diferença, pega, por exemplo, a equipe do Libertad do Paraguai, ainda assim chata, mas mais acessível que o Rosário Central, Del Valle, e também, obviamente, a equipe da LDU. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é para falar sobre algo que o técnico Eduardo Cudê falou lá em Tarija, lá na Bolívia, onde, inclusive, é um pensamento que ele tem, que ele tenta enlouquecer todo mundo do Internacional, tanto comissão, quanto direção, quanto elenco, que é sobre a possibilidade do Inter ganhar um título nessa temporada. A temporada começou com todo mundo acreditando que esse ano seria o ano do Internacional, mas depois das enchentes, todo mundo, digamos que deu aquela esfriada, pensando, bom, agora o Inter não tem CT, agora o Inter não tem estádio, agora o Inter tá com uma logística completamente difícil, todos os jogadores estão longe das famílias, porque todos os jogadores estão em Itu, enquanto todas as famílias ou estão em Porto Alegre, ou estão em outros municípios, mas o Cudê tenta colocar tudo isso na cabeça dos jogadores, que ainda é possível ganhar um título. Se for colocar, por exemplo, na ponta do lápis, o Inter está numa terceira fase de Copa do Brasil ainda. O Inter, se ganhar os 2 jogos atrasados que tem no Brasileirão e aí ficar igual todos os times, o Inter vira líder do Campeonato Brasileiro de maneira isolada. Se o Inter vencer um jogo e empatar o outro, o Inter também fica com o mesmo número de pontos que o líder Flamengo. Só para vocês terem uma ideia nesse momento.
E os 2 jogos atrasados que o Inter tem, um é contra o Juventude, que é um jogo que o Inter é mandante, ou seja, seria um jogo no estádio Beira-Rio. E a outra partida atrasada que o Inter tem, por exemplo, para se fazer, é uma partida também que daí sim, fora de casa, adversários que é o São Paulo, mas ainda assim seria possível. Mas o fato é que o Cudê coloca ainda na cabeça da direção do Inter, da comissão, dos jogadores, que ainda é possível conquistar um título nesse ano. E até porque, principalmente depois da volta do Rocher, do Valência e também do próprio Borré da Copa América, que isso aí deve acontecer lá por julho, finalzinho de julho, obviamente vai depender de como que vão ser a campanha de cada clube, de cada seleção. Mas ele entende que depois disso o Inter vai ter uma grata evolução e ainda com os reforços que vai chegar na metade do ano. Reforços, aliás, que é o que eu quero falar, que é o que está tendo mais bastidores dentro do Internacional. Primeiro que o Inter está muito assustado com a situação do Fabrício Bustos. É algo que eu já falei ontem à tarde sobre essa situação, que é a possibilidade do Bustos deixar o Internacional de maneira gratuita, que é algo que inclusive ele trata de maneira aberta, essa possibilidade de saída do Inter, porque antes o Inter estava tranquilo. E o próprio presidente Alessandro Barcelos falava isso no começo do ano. O Bustos tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, ele vai ficar até final de 25, estamos tranquilo. Só que a situação mudou. Como que a situação mudou? Porque essa cláusula precisa ter o consentimento de ambas as partes. O Inter e o Bustos precisam aceitar a ativação dessa cláusula. E a informação que se tem é que o Bustos não quer ativar essa cláusula, que ele quer deixar o Internacional no fim desse ano porque ele entende que o ciclo dele no Inter já terminou, ficou 4 temporadas, cumpriu o contrato dele com o Inter, cumpriu a missão dele e agora ele quer realizar o sonho da vida dele, que é jogar, por exemplo, na Europa, e ele tem uma proposta do Vila Real para conseguir fazer essa situação. E o Inter está assustado com essa situação, não a única, porque também a situação do Vitão é algo que assusta, entre aspas, o Inter um pouco menos, porque o Vitão, o Inter conseguiria um retorno financeiro diferente do Bustos, que sairia de maneira gratuita. 3 clubes europeus já fizeram proposta pro Vitão, chegando quase no valor que o Inter quer, que é 10 milhões de euros. O West Ham chegou em 8 milhões de euros, Vila Real chegou em 8 milhões de euros, o Beto chegou a 10 milhões de euros, mas esses 10 milhões de euros, 2 milhões de euros seriam parcelados em 3 anos, o que já deu, entre aspas, uma entristecida no Internacional, que fez o Inter inclusive recusar a proposta, mas a proposta ideal tá quase chegando na mesa do Inter. E o Inter entende que essa proposta pode chegar. E caso chegue, o Inter vai trazer um novo zagueiro, vai precisar aí ao mercado. Lembrando que o Inter, ao natural, já ia ao mercado para trazer um zagueiro. Ou seja, a gente está falando que o Inter buscaria daí 2 zagueiros. Um para repor a saída do Vitão e um ao natural que o Inter já queria buscar para melhorar o grupo. Então é algo que o Inter está esperando. A janela de transferências abre daqui exatamente um mês. Mas o Inter está prospectando no mercado, achando algum zagueiro que possa vir para suprir essa saída do Vitão e também para aumentar também o número de zagueiros dentro do plantel do Inter, que hoje o Inter tem 4 com o Vitão, Mercado, o Igor Gomes e também o Robert Chenan, além do próprio Fernando, que também consegue fazer a zaga, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e fui!